Ele provou que a determinação é a chave. Hoje, Luan é executivo em uma multinacional náutica. Mas nem sempre foi assim. Por vezes, precisou navegar contra a maré. Viu o mundo de perto, morou no Canadá, conquistou o repertório e mostra na prática O poder de quem escolhe persistir. Esse é o papo de hoje, aqui no Verón em Off. Estamos começando mais um episódio do Verón em Off, um podcast que traz os bastidores da vida pessoal, da vida profissional, em todos os âmbitos. E hoje aqui, ninguém mais, ninguém menos do que o Luan Araújo, um grande amigo meu aí de longa data. Vão quase 30 anos. Luan, Verdade. o tempo passa, hein? Ficando velho. Aquela época de jogar com o pé descalço ali, irmão, já foi. Né? Passou. Mas é isso, esse cara, enfim, dá rocinha pro mundo, o cara já conhece diversos países, passou uma temporada em Vancouver, no Canadá, e hoje a gente tá aqui pra conhecer um pouquinho da história brilhante desse cara que eu admiro. E é isso, Luan, fala aí quem é o Luan. Vamos começar lá da infância, Luan? Bora? Fala um pouquinho aí, quem é o Luan lá da Big One, da Little Roça, Isso aí. a famigerada Rocinha. Big One, da Little Roça, Isso aí. a famigerada Rocinha. Conta aí, como é que foi crescer nessa grande comunidade, o que você aprendeu ali? Primeiramente, obrigado aí pelo convite, pela lembrança, né? E como você falou, muito tempo e a gente já tava um bom tempo também sem se ver, sem conversar e mesmo assim você lembrou de mim, desse projeto maravilhoso aí. Você me contou um pouco e, cara, ideia genial e é muito gratificante pra mim estar aqui, ter recebido esse convite, né? Essa consideração sua. E, cara, só agradecer. Falando um pouco sobre mim, assim, sobre o meu crescimento mesmo na Rocinha, ter nascido e criado lá. Eu fui nascido e criado e tô lá até hoje, meus familiares, e tenho grandes amigos, compadres, e conheci a minha noiva lá, então... Tem toda uma história, né, Tem toda Luan? uma história, né, na Rocinha, mas nem sempre essa história foi maravilhosa, né? Tivemos, né, todo mundo que mora lá também, com certeza, assim como pessoas que moram em outros lugares também, tá? Não só na Rocinha não, mas passa por muitas dificuldades e eu já passei por muitas coisas na Rocinha, coisas boas pra caramba que me fizeram crescer, coisas que desafiadoras. A minha infância, assim, ela foi... Eu não posso dizer que ela foi ruim, não, porque ela foi muito boa, né? Ela foi muito boa mesmo. Tive grandes amigos que cresceram comigo e me incentivaram muito positivamente também. Os meus pais, eles sempre foram muito... Meu pai sempre trabalhou muito, né? Pra poder me proporcionar do bom e do melhor, na medida do possível, né? Do que ele podia fazer. Enquanto minha mãe não trabalhava, mas cuidava de mim. E cuidava muito bem, me dava educação. E sempre foi muito presente. Me levava pra jogar futebol. Procurava fazer matrícula pra mim em escolas legais, assim, públicas, né? Sempre estudei em escola pública, todo o meu ensino fundamental. Mas foram pessoas que me ajudaram muito, assim, minhas irmãs me incentivaram, tomaram conta de mim e sempre foram muito unidas a mim, me incentivando positivamente, né, para que eu conseguisse crescer e são mais velhas, então foram um espelho para mim também. Então, cara, esse meu crescimento, na verdade, os meus pilares para o meu crescimento também como pessoa, né, como profissional, eu alcancei hoje eu tô num lugar bom, assim, num trabalho bom, mas como pessoa também eu cresci muito, eu acho que é muito importante. Como profissional eu ainda quero crescer muito também. E acho que esses pilares foram mais importantes na minha vida, né? Minha família, meus pais, meus amigos, as pessoas que eu tive próximos de mim nesse meu crescimento, dentro da Rocinha, tá? Então acho que isso é uma coisa que eu não poderia deixar de frisar, assim, sabe? Pra contar um pouco da minha história. E aí, só para contribuir um pouco, Luan, um dos intuitos desse programa é trazer esses bastidores da vida pessoal, profissional e também quebrar alguns estigmas, né? E trazer à luz alguns caminhos que a gente pode ter como referência na sociedade aí. Sim. E você é um cara que, cara, eu acompanho, mesmo que agora nos últimos anos um pouco mais de longe, mas a gente se conhece desde muito, muito jovem. Moleque, né? Desde moleque. E que você chegou hoje num patamar muito bacana para uma referência de uma garotada que vem aí. E é isso, acho que é um pouco disso, sabe? A gente quebrar um pouco esse estigma. E sem filtro. Sim. E assim, como é que surgiu essa vontade, essa luz de, cara, eu preciso estudar aqui para ter um caminho diferente, traçar um caminho melhor para minha vida? Conta um pouquinho como é que foi isso. Então, a gente estudava em escola pública, né? A gente não tinha muita cobrança de estudo, porque chegou num momento também que depois de mais velho começou a ter uma questão de aprovação automática, não sei se você lembra desse período. Lembro. Ou seja, que tirava ainda mais a nossa vontade de estudar na escola pública. A gente só ia pra brincar, pra ver os amigos, pra jogar futebol.
E a escola era muito mais voltada para isso em si do que para os estudos, né? E até que chegou no meu ensino fundamental, eu olhava para a 7ª, 8ª série, eu comecei a pensar muito, cara. Despertou na minha cabeça assim, cara, quem eu quero ser? Onde eu quero chegar? O que eu tenho que fazer para poder ser alguém na vida, assim, um cara bem sucedido, um cara, sabe? Comecei a ter esses estalos. E tô longe, né? Não sei se tá bom? Aí eu acabei o ensino fundamental. Eu fui passar umas férias com família, amigos e tal. Aquelas férias de criança, né? A gente foi pra Mangaratiba, o nome do lugar. A gente ia sempre, assim, família, né? Meus primos, tios e tal. E, cara, uma vez eu falei pra minha mãe, assim, pro meu tio, né? Que meu tio trabalhava numa escola particular. E eu falei, era estudar numa escola particular um dia. Deve ter mais oportunidade de fazer coisas legais com pessoas legais, ver outras pessoas, sabe? Pô, será que conhecer essas pessoas deve ser legal e tal? Ficava com essa coisa na cabeça. E meu tio trabalhava em escola particular. E teve um dia que eu cheguei e falei pro meu tio, se aparecer um dia uma oportunidade para poder para estudar lá, você me ajuda, me incentiva e tal, fala pra minha mãe pra eu tentar fazer uma prova, pra tentar arrumar uma bolsa. E, cara, nesse período de férias apareceu uma oportunidade de uma bolsa de estudos pro Colégio Céu, né, que é onde eu estudei, ensino médio. Meu tio ficou sabendo, falou pra minha mãe, e no meio das férias ela falou, cara, tu vai ter que voltar, porque tu vai ter que fazer a prova dessa escola. Consegui arrumar uma prova lá, te inscrevi, e depois você volta pra cá de novo. Eu falei, não, beleza, vamos. Cheguei na prova, mesmo sem saber muito, sem ter uma base, né? Fiz uma prova boa, fiz uma prova legal, e voltei, não com muita expectativa, e, cara, comecei a estudar numa escola particular. E daí, a minha visão, assim, começou a abrir pra muita coisa. Eu falei, cara, olha esse mundo que eu não imaginava que existia. Exatamente. Você saiu dos silos ali que você vivia ali na comunidade, escola Exato. pública e tal. Não trazendo nenhum demérito aqui, Não, mas é jamais. porque, assim, é uma bolha. É uma bolha que acaba limitando a gente de sonhar grande, né? Nosso teto ali talvez era o ensino médio e arrumar um emprego. Um emprego legal. É isso. Só. E, cara, eu comecei a ter outra visão do mundo. Pessoas com expectativas e ideias de crescimento completamente diferentes da minha. E eu, cara, que legal. Aí um amigo meu uma vez foi fazer um intercâmbio, isso no primeiro ano do ensino médio. Eu consegui passar, né? Voltando. Deu tudo certo, graças a Deus, graças ao meu tio, graças à minha mãe, graças ao meu pai. Eu consegui estudar nessa escola, que é uma escola muito boa, cara, que me deu uma base muito boa. E, cara, um amigo meu fez um intercâmbio uma vez, a gente deve chegar lá, né? Que foi eu não posso deixar de lembrar. E eu falei, cara, um dia eu quero fazer isso. Cara, deve ser muito maneiro. Visitar outro país, estudar, conhecer mais pessoas de outra língua e tal. Comecei a ficar com isso na cabeça e não saiu da minha cabeça nunca mais. Até que eu me mantive estudando lá no ensino no CEL, que foi um colégio que eu conheci pessoas maravilhosas que são meus mega amigos até hoje. Na verdade, meu compadre, eu conheci lá. Cara, a maioria dos meus melhores amigos hoje eu conheci na escola, no CEL, no ensino médio. E, cara, só que eu passava muita dificuldade, porque era uma escola com um ensino totalmente diferente de uma escola pública. Você tem um choque ali, né? Cara, um choque total. Tipo, o que o pessoal tava vendo lá no início das aulas, eu não sabia, todo mundo sabia. Tipo, você aprendeu isso aqui na 8ª série, mas eu ficava pensando, cara, eu não aprendi isso. E eu falei, cara, ferrou. E comecei a tirar só nota baixa. Falei, caraca, eu tentava estudar, fazer recuperação paralela e nada. Aí, cara, me esforcei, chegou no final do ano, quase reprovado, aí o diretor chamou meu pai na secretaria e falou, na verdade, seu filho tem chance de passar, mas ele vai ficar em dependência em 2 matérias e tal, mas ele tá muito mal, é muito difícil ele conseguir porque ele vai ter que fazer recuperação, e tem chance de ficar na dependência. E meu pai falou, não, então reprova. Aí eu fui reprovado. Eu ia só arrastar o meu problema. Só que mesmo eu tendo repetido ali, eu aprendi muito, porque, cara, eu estudei muito em recuperação, eu me esforcei muito para poder aprender aquela base que eu não tive, porque o caminho mais difícil foi aprender o que eu não tinha aprendido no ensino fundamental. Porque o ensino médio, de repente, dentro daquele ensino ali, eu conseguiria pegar com bons professores e tal, os amigos ajudando. Então, cara, acho que aquela reprovação foi a melhor coisa na minha vida. Porque daí eu tive um estalo, eu falei, cara, quem perde com isso é só eu. E aí se eu não me esforçar pra poder estudar e passar e pegar tudo, eu não vou conseguir alcançar tudo que eu desejo, que eu almejo, né? E aí, cara, foi o grande estalo na minha vida. Assim. E a partir desse momento, eu comecei a estudar muito. Aí passei direto no primeiro ano, depois que eu consegui manter a bolsa, porque viram meu esforço também, né? A escola
ela tinha total noção, né? Que eu tinha dificuldade. Não que, obrigatoriamente, eu teria que... Por exemplo, eles teriam que me dar uma nova chance. Não. Até porque tiveram pessoas que conseguiram também, vieram de escola pública e passaram e continuaram estudando normal. Só que eu tive muita dificuldade, mas eu também eu fui muito esforçado. E a escola conseguiu enxergar isso e me deu mais uma oportunidade. E eu falo, cara, a vida é feita de oportunidades. E eu acho que essa é a palavra-chave para tudo da minha vida, sabe? Aproveitar as oportunidades. E foi a oportunidade da minha vida. Que bacana, hein? Entendeu? E daí, cara, só complementando, passei direto no primeiro ano, passei direto no segundo ano, passei direto no terceiro, já saindo do terceiro indo pra faculdade, passando numa faculdade muito boa, que todo mundo sonha em estudar um dia, que é a PUC, e daí, cara, minha vida começou a estudar. Isso por conta da minha base acadêmica que eu tive ali no céu, né? No ensino médio. Ensino médio, cara. E essa adaptação, irmão? Porque a gente toma aquele choque de realidade, a gente encara ali um novo mundo. Como é que foi essa adaptação ali? Primeiro na PUC e depois... Acho que no ensino médio foi maior. No ensino médio foi maior? Foi. No ensino médio foi o grande choque. Cara, graças a Deus, graças a meus amigos também, eu tive um choque muito positivo, porque meus amigos me abraçaram de uma forma que, pra mim, aquilo ali foi essencial. Mesmo eles sabendo que eu tinha vindo da favela, que eu não tinha condições de fazer muitas coisas, cara, eles não abriam mão de fazer questão da minha presença. Então a gente jogava futebol junto, a gente ia pra praia junto, mesmo tendo histórias e classes sociais completamente diferentes, e nada era voltado a dinheiro, tudo sim a gente se divertir e estar junto. Tudo genuíno, né? Tudo genuíno. E cara, eles sentiam o prazer de me ter ali com eles, sabe, nos momentos legais. Então, faziam viagens, às vezes, pra casa de um, pra casa do outro, me chamavam. Festas, me chamavam, faziam questão de eu estar junto. Por mais que eu não tivesse crescido com eles ali no ensino fundamental também, assim como a maioria deles cresceram junto já no ensino fundamental, eu cheguei depois e fui abraçado por eles. Então, cara, eu acho que o mais importante disso, pra eu conseguir fazer isso, foi eu ter educação. Acho que se eu não tivesse tido a educação que meus pais me deram, talvez eu não teria essa recepção tão boa. Então, eu acho que pelo fato de eu ser uma pessoa que eu fui muito bem educada, como eu te falei, meus pais nunca deixaram faltar nada, pelo contrário, sempre tentaram trabalhar pra me dar tudo e sempre me deram tudo, cara. Eu não tenho o que reclamar. Tipo, trabalharam muito mesmo pra poder me dar as coisas e... Então, eu consegui, sabe? Tipo, consegui fazer uma boa amizade, fazer bons amigos e conseguir quebrar essa barreira, que é da desigualdade, né? Social. Então, cara, acho que ali foi o grande choque. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu não tive esse choque tão grande, porque eu já tinha passado isso no meu ensino médio, que eu acho que foi a grande virada de chave, assim. Cara, isso me leva a um outro ponto. Você falou que no ensino médio, você teve ali... Você viu alguém fazendo intercâmbio no primeiro ano. Sim, intercâmbio estudantil mesmo. Ficou 6 meses fora. Um amigo que maneiro. E depois você também, depois da graduação, na verdade, você fez a graduação toda ali na PUC. E depois você fez o intercâmbio também em Vancouver, Canadá. Exato. Esse é o papo que eu acho que a gente vai trazer muita riqueza aqui. Como foi essa experiência, cara? Como é que foi essa adaptação? E aí já virando um pouquinho a página ali da graduação da PUC para Vancouver. Como é que veio na sua cabeça essa vontade? Você já antecipou um pouquinho. Lá no ensino médio, acho que ficou no teu subconsciente ali. Aquela vontade. Aquela vontade, e depois você realizou essa tua vontade, esse teu sonho, esse teu objetivo de fazer um intercâmbio. Sim. Então, eu botei na minha cabeça que eu queria fazer, que era um sonho e eu ia fazer. E eu sou muito assim, eu vivo de desafios, né? Eu me desafio muito para poder alcançar as coisas que eu busco, que eu quero. Então eu comecei a trabalhar também muito cedo. No meu segundo período da faculdade, eu já estava estagiando, né? Uma empresa de tecnologia e tal. E depois que eu saí dessa empresa, eu fui para uma construtora, onde eu tive um trabalho na área comercial, também um trabalho super legal. E pelo fato de eu ter esse objetivo, eu comecei a juntar também grana para poder sustentar o meu intercâmbio, né? Conseguir pagar meus custos, ajuda de curso, tudo possível, o máximo possível para eu conseguir fazer o intercâmbio. E eu trabalhava nessa construtora e chegou um momento que o mercado imobiliário já não estava tão bom. A empresa fez uma redução lá de 40% dos funcionários, mandou embora, que era um período muito ruim. 2017, 2018. O período estava muito ruim. E eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa, eu quero crescer na vida. Eu estava me sentindo estagnado. Eu não estava vendo para onde crescer. E aí preciso fazer alguma coisa para crescer na vida, para conseguir, de repente, no futuro arrumar um trabalho melhor
eu ainda tenho aquele sonho do intercâmbio. Eu vou juntar uma coisa na outra. Eu vou tentar estudar inglês, vou buscar estudar inglês lá fora. E, cara, quando eu voltar com o inglês, uma experiência que eu tenho aqui de trabalho, eu posso tentar uma vaga numa multinacional. Porque lá eu vou ter mais chance de crescimento e tal. E daí eu pedi demissão no meu trabalho. Todo mundo falou, você é louco. Seu trabalho é legal. Todo mundo foi mandado, muita gente foi mandada embora, você ficou. Quem não entende vai falar que é louco, né? Cara, vai falar, você é louco, você vai fazer isso. Mas, cara, eu tive a oportunidade. E eu tive a... No melhor dos sentidos, a ambição, né? Não só a ambição, mas eu podia me dar esse direito de fazer isso, porque, cara, não tenho filho, não tinha aluguel pra pagar, não tinha nada que me prendesse aqui. Tipo, na verdade, tinha minha noiva, né, que é a Tainá, mas ela, desde quando a gente começou, ela já sabia desse meu sonho, dessa minha vontade, então ela super me apoiava, sempre me apoiou em tudo também. Então eu falava, cara, esse é meu momento. Eu tenho tudo pra conseguir. E vou. E, cara, eu fui pra fazer curso de inglês. Cara, foi desafiador. Porque eu não sabia nada em inglês. Nada. Eu fui com a cara e com a coragem mesmo. Meus 3 primeiros meses lá eu fiquei em casa de filipinos, né? Que você paga no intercâmbio os 3 primeiros meses pra poder... Ou 1 mês, ou tem gente que paga 6 meses. Pra alugar um quarto numa casa de alguém, pra você conseguir viver enquanto você tá fazendo o curso. Aí eu paguei esse 2 primeiros meses, ou 3, não lembro. E, cara, foi desafiador. A minha sorte, também, que vale a pena lembrar, é que nessa casa que eu fiquei, que eu aluguei esse quarto, tinha um brasileiro. E, cara, naquele começo ali, ele me ajudou muito também. E, cara, me ajudou no meu primeiro dia do curso, me levou no curso, porque ele já conhecia, já falava inglês e já sabia, já conhecia o lugar, né? Fabrício, não posso esquecer do camarada. Até hoje a gente é muito parceiro. E, cara, daí eu fui passando por vários desafios lá no Canadá. Nessa experiência que eu sempre quis. E, cara, é aquilo. Eu fui também através de muita coragem para poder, não só para largar, mas para poder também viver lá sozinho, buscar tudo sozinho. Era eu e eu naquele objetivo. Eu digo hoje que foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida. No total ali foram 3 anos, né? 3 anos mais idas e vindas ali, mas isso. você teve parte 1, que foi ali o curso de 6 meses, Isso. parte 2, uma pós, Exato. e depois parte 3, um MBA. Exato. Né? Então, assim, teu repertório acadêmico ali enriqueceu muito. Muito, cara. Muito. Foi Mas muito em maior. paralelo você teve a sua vida profissional já lá para poder se manter. Conta um Exato. pouquinho dessa experiência aí, do que você trabalhou lá, como você se virou ali. Sim. No começo eu não podia trabalhar porque eu só fazia curso de inglês e eu não tinha direito ao visto de trabalho. Só se eu trabalhasse informalmente. Inclusive eu consegui alguns trabalhos informais lá, mas nada que me desse dinheiro suficiente para poder me sustentar lá. Não. Eu tive que mandar muito dinheiro do Brasil também para poder conseguir pagar meus custos. Mas era uma coisa que já estava planejada e que já estava juntando dinheiro há muito tempo também para conseguir esses custos. Aí, cara, trabalhei como ajudante de mudança lá, com brasileiros. Aí ganhava por hora, né? Ganhava uma graninha extra que ajudava. Só que aí, depois que acabou meu curso de inglês, onde eu consegui avançar muito no inglês, né? Que eu comecei com o básico do básico e fui sair de lá como avançado. I need to improve my English, my rusty English with you, man. Let's do it. Mas, cara, foi gratificante, assim. Eu saía do curso, ia pra casa onde eu tava dos filipinos e eu estudava tudo que eu tinha estudado no curso mais cedo pra poder tentar aprender o mais rápido possível. Cara, eu não tenho nada pra fazer aqui, não conheço ninguém, não posso sair porque eu não sei falar, eu só vou estudar. Então, cara, só estudava com aquele objetivo de aprender inglês. Eu falava, cara, eu quero aprender inglês. Então, depois dos 6 meses de curso, eu tava num nível de inglês bom. Eu já conseguia falar, conseguia dialogar, não tão bom, mas eu conseguia me virar. A ponto de conseguir fazer uma prova para poder fazer um curso especializado onde eu ia ganhar o direito de ter o visto de trabalho também. Aí, cara, eu apliquei para um curso, fiz a prova de proficiência, né? Para ver se eu estava apto. Passei. Só que aí eu tive que dar entrada num outro visto. E nesse período eu voltei pro Brasil. Enquanto eu dava entrada nesse visto. É só pra entender, essa prova é um pré-requisito pra poder entrar no Exato. curso. Aí, que prova é essa, só pra gente... Não, nessa época foi uma prova do próprio curso. Entendi. Não foi, na verdade tem umas provas lá que é TOEFL, Cambridge, tem várias provas de proficiências também que você consegue usar a nota dessas provas pra poder fazer os cursos. Mas você fez direto pelo curso. Essa eu fiz direto pelo curso. Entendi. Mas pro MBA eu tive que fazer uma outra prova que foi uma prova do Duolingo.
Só que na verdade não é esse Duolingo que a gente Conhece aí? Não, é uma prova mesmo de proficiência totalmente diferente de tudo que você vê ali no Duolingo mesmo. É como se fosse uma prova dessa de faculdades mesmo, de universidades de fora, onde você consegue também usar essa nota. Você paga o valor para fazer a prova, né? Você consegue usar essa nota para poder entrar numa universidade ou numa faculdade. E isso foi mais para frente no MBA. Então, cara, daí eu comecei a estudar e quando eu voltei para lá de novo, né? Depois que eu apliquei para esse visto, eu voltei pro Brasil. Fui pra lá de novo, já com visto de trabalho, visto de estudante que dava direito ao trabalho. Aí eu consegui um emprego, meu primeiro emprego numa churrascaria brasileira lá. Cara, aí quase todo mundo que vai pra Vancouver, que tá procurando emprego, que não fala muito inglês, acaba indo trabalhar lá, nesse lugar. É engraçado, é uma história que todo mundo conta, assim, todo mundo de lá. A porta de entrada, né? Porta de entrada. E rala bastante, mas foi um aprendizado. Depois eu arrumei um emprego um pouco melhor numa delicatessen, de um supermercado embaixo de uns hotéis mais luxuosos da cidade, assim. Era um mercado super premium, sabe? Aí eu consegui juntar mais grana, né? Pra poder me sustentar, pra poder conseguir passear, fazer viagens lá. E conheci pessoas maravilhosas, muita gente bacana, que me ajudou muito nesse período também, de diversas formas, sabe? Cara, me ajudou eu tenho uma amiga, Thaís, me ajudou a fazer o plano médico de lá, porque passou muito tempo e não tinha nem feito isso ainda. Aí chegou um momento que a gente tava conversando, você não tem ainda? Cara, eu vou te ajudar a fazer. E tipo assim, eram amigos que me ajudavam nesse tipo de coisa e em tudo que eu precisasse, sabe? Então, cara, tive muitos amigos legais que me ajudaram muito nisso. E voltando à parte profissional, trabalhei também como ajudante de pintor em alguns momentos. Mesmo trabalhando na delicatessen, quando apareceu a oportunidade, eu ia trabalhar como ajudante de pintor. Ou seja, a gente brasileiro, cara, se vira. A gente se vira, né? O que aparecesse pra mim, que eu visse, assim, a oportunidade que aparecesse pra mim e eu falasse, essa oportunidade é boa, eu vou. Eu agarrava, cara, e eu não queria nem saber. Então, cara, foi de muito aprendizado. Não só pessoal, como profissional e também na minha parte de ensino. Ou seja, cara, só foram maravilhas, assim, essa minha experiência lá. Então, cara, foi muito, muito, muito bacana. Cara, que bacana. E assim, cultura totalmente diferente. Sim. Fala um pouquinho pra gente como é que foi esse choque cultural. Cara, a educação das pessoas é diferente. Por mais que seja uma cidade turística, né? Que tem muito mais turista do que canadense em si. Mas, cara, você vê as culturas. Por exemplo, como o japonês age, como o árabe age, o chinês, tudo, cara. E você começa a aprender a respeitar essas diferenças. O que eu acho que é muito enriquecedor também. E, cara, um come com a boca aberta, outro come com a boca fechada. Um sai no meio do almoço pra poder ir fazer a reza dele. E, cara, são histórias e culturas totalmente diferentes. Então, cara, você aprende a respeitar todas elas. Você aprende a conviver. Outra coisa, tudo funciona. Segurança funciona. O hospital lá funciona. Como eu te falei, as pessoas educadas, o seu dinheiro tem valor. Ou seja, você ganhasse o salário mínimo lá, você conseguia ter uma qualidade de vida legal, morar num apartamento legal. É o que eu sempre falo. Cara, as pessoas no Canadá, mesmo que o cara for o faxineiro de um restaurante e o dono do restaurante, eles conseguem comprar roupas basicamente numa loja parecida. Eles conseguem comer naquele restaurante que é o mais top da cidade, mesmo com salários extremamente diferentes. Por quê? Lá o dinheiro tem valor, entendeu? Diferente daqui. Então foram choques assim que eu tomei, que eu falei, cara, que lugar. E tipo, tudo organizado, sabe? Tudo funciona assim. A parte de governo, tudo. E, cara, é muito, muito diferente. Muito diferente. E sua pretensão era de ficar, né, Luan? Você Pensei acabou várias voltando. Assim, fala um pouquinho por que você voltou. Porque, assim, até então, aquele momento ali, você estava vivendo num mundo diferente, que você pretendia ficar, continuar. Exato. Sua noiva estava aqui. Você tinha um objetivo de levá-la para morar contigo lá. Na verdade, quando eu fui nesse segundo momento, que eu fui fazer a pós, a gente sentou e conversou e falei, cara, eu vou tentar fazer uma pós-graduação e a ideia é que eu consiga te levar, que você vá comigo. A gente tinha tido umas conversas assim antes disso, né? A gente até nesses 6, 7 primeiros meses a gente ficou um pouco mais afastado, assim, mas mesmo ela me incentivando muito, mas era tipo outro objetivo ali naquele começo. E quando eu voltei pra fazer essa pós, esse curso, depois do curso de inglês, a ideia era total a gente ir junto, ficar junto, voltar junto e crescer junto lá, porque eu falei, cara, aqui é um lugar pra gente viver. A gente vai crescer junto aqui e tal. E aí o visto dela foi negado. A gente tentou dar entrada no visto dela vinculado ao meu,
e o visto dela foi negado. E, cara, foi um baque pra gente, porque a gente tava planejando tudo pra poder viver junto lá. E, cara, num lugar super top e tal. Aí, cara, foi um grande baque, porque aí eu falei pra ela, então, de repente eu vou voltar, acabar meu curso aqui, porque o objetivo é terminar o curso. Eu volto e é vida que segue, a gente segue de outra forma. Aí, nesse meu período também, minha mãe teve um câncer de mama, onde eu me senti na obrigação de estar aqui para cuidar dela, para poder acompanhar e tentar dar suporte no que eu pudesse. E, cara, nesse momento, assim, e veio a pandemia. Cara, foi um turbilhão de coisas junto. E eu falei, cara, ali. Não dá para ficar aqui. Porque meu dinheiro já estava começando a... Na verdade, eu não conseguia sobrar dinheiro para poder fazer muita coisa. Tava começando a trocar dinheiro e eu falei, cara, tô longe dos meus amigos. Entrou a pandemia, né? A pandemia limitou um pouco ali. Era só casa, trabalho, trabalho, casa, sabe? Eu conseguia trabalhar porque eu trabalhava numa delicatessen de um mercado, que era um essencial. Só que, longe dos meus amigos, da minha família, passando por um momento bem turbulento. Falei, cara, vou voltar. E a gente se adapta muito fácil. Então eu falei, cara, eu me adaptei pra ficar aqui. Antes de me adaptar pra ficar aqui, eu tinha uma adaptação lá. Se eu voltar, vou me adaptar de novo. E assim vai. Tá tudo certo, né? A vida é assim, entendeu? E, cara, voltei e, cara, deixei grandes amigos que até hoje não deixei, né? São meus grandes amigos lá, de lá até hoje aqui. E guardo pra mim a experiência de vida, de tudo, profissional, como pessoa, com tudo, cara. E valeu, né? Você veio com um repertório de 3 cursos ali, um na sequência do outro. Primeiro um curso de inglês, depois uma pós-MBA, voltou com um repertório muito bom, o que ensejou e talvez tenha te facilitado uma entrada numa grande multinacional. E aí já é uma outra virada de chave. Você chegou no Brasil, agora eu preciso me virar aqui. Exato. E aí cara, como é que foi? Atualizei meu currículo, né? Num site de currículos e uma headhunter me achou, que é a pessoa que busca as pessoas específicas para a empresa. A empresa precisa de uma pessoa tal, um perfil tal, e essa empresa de recrutamento, ela vai atrás dessas pessoas. E após eu atualizar meu currículo num site de vagas aí, sem aplicar para nenhuma empresa, né? Jogar meu currículo, essa pessoa entrou em contato comigo e perguntou se eu queria participar do processo seletivo. Que eu não sabia, que eles não falam o nome da empresa, mas era até então para a Mercury, que era eles falaram que era uma empresa do ramo náutico multinacional. Falei, cara, vamos, estamos aí. E, cara, eu voltei em abril e em junho eu consegui esse emprego nessa empresa que eu trabalho hoje, que é a Mercury, que é uma empresa maravilhosa, que, cara, foi Deus que me colocou ali. Só tenho a agradecer mesmo por ter conseguido. Você tá lá já há 5 anos? 4 anos. 4 anos. E, cara, eu cresci muito também profissionalmente nessa empresa, como pessoa e cara, é isso. Parece que é uma empresa muito grande, mas aqui a gente tem uma equipe muito enxuta, sabe? Muito unida, que todo mundo se ajuda em tudo. Sabe, você precisa de alguma coisa do lado pessoal, as pessoas vão estar ali dispostas a te ajudar. Você precisa de alguma ajuda no âmbito profissional. Eles vão estar ali, é como se fosse uma família mesmo, sabe? Foi Deus que me colocou ali, sabe? Naquela empresa. E graças a tudo que eu busquei ali no intercâmbio, pelo fato de eu ter inglês, porque se eu não tivesse inglês eu não teria conseguido nem ser chamado para o processo seletivo. O fato de eu ter feito aquela pós, de repente poderia ser um agravante ali na busca pelo profissional, no meu perfil. Ou seja, cara, então voltando àquilo que você falou lá atrás, eu acho que a parte do estudo mesmo, a parte acadêmica faz muita diferença. Porque eu costumo dizer, não adianta você querer ir pra festa se você não tem um convite. E eu acho que o grande convite pra festa, pra onde a gente quer chegar, pra uma empresa grande, é você ter o diploma, cara. E, cara, foi isso que eu busquei. E é isso que você buscou e que a gente busca, né? Na parte acadêmica, assim, esse convite pra festa, né? Exatamente. Cara, mas entrando na vida profissional aqui, no core ali do que você faz, vamos tentar explicar aqui, elucidar pra galera o que faz um gerente. Você é gerente comercial, né? O que faz basicamente o gerente comercial do setor? Na verdade, o que acontece? Na Mercury a gente tem o pessoal do campo, que é onde que eu faço, né? E o pessoal do back-office, que faz todo por trás das cortinas aí, que pouco a gente vê, que faz todo esse trabalho comercial também junto com a gente. Na verdade, somos uma equipe de campo. Eu cuido da região sul do país hoje, gerencialmente, na verdade, gerenciando as revendas autorizadas da Mercury, na parte comercial, estaleiros. Aí tem um profissional que é meu companheiro de trabalho que cuida de outras regiões. Um cuida da região norte, outro cuida da região sudeste. Tem a Maica que cuida da região dos estaleiros. Aí eu tenho o meu gerente nacional, que é o que cuida das grandes contas e faz a nossa gestão também. Ou seja, então na minha parte profissional,
eu tenho que fazer realmente essa gestão das revendas da minha região. Acompanhar de perto, ver o crescimento deles, se eles estão tendo crescimento na parte de compra de motores, né? Porque na verdade a empresa que eu trabalho vende motores, peças, acessórios e óleo, só que eu cuido da parte de motores. Então eu tenho que fazer esses comparativos, né? De venda, se as empresas estão crescendo, no âmbito de compra mesmo de motores comparado ao ano passado, ao ano retrasado. Se é uma empresa nova, o que eu posso fazer de estratégia para poder fazer com que essa empresa evolua na parte de compra. Avaliar empresas que querem entrar para ser revendedores autorizados, né, da Mercury, se essas empresas elas estão no lugar que a gente precisa, de outra ou não. Avaliar se ela tem potencial para poder crescer ou para poder agregar. E assim vai. Então, o meu trabalho é muito isso, né? Não só a venda em si, mas toda a estratégia de venda também, junto dos meus companheiros de equipe, né? Para poder fomentar essa venda e a gente conseguir chegar num objetivo que é uma meta mensal ali que a gente tem todo mês, né? Mas e as habilidades necessárias que a pessoa precisa ter para atuar no ramo que você está hoje como um gerente comercial? O que você destaca assim? Pô, esse cara, se ele quer seguir esse caminho, ele precisa estar conectado com isso aqui. Ele precisa entender disso aqui. Cara, conhecimento técnico. Na verdade, não que você precise ter um conhecimento ultra mega técnico, até porque eu não tenho. Sou um cara que eu tenho 4 anos de empresa, eu tenho amigos que têm conhecimento técnico de trabalho mesmo, né? Companheiros de trabalho que têm conhecimento técnico top, que eu acho que também é muito diferencial, só que não obrigatoriamente para você seguir essa carreira você tem que ter um conhecimento técnico muito top. Óbvio que você vai aprendendo, mas como eu te falei, é essencial. Até porque muitas vendas tiram dúvida com você sobre partes técnicas, sobre coisas técnicas ligadas àquilo que você está oferecendo para vender e tal. Então, eu acho que um diferencial é a parte técnica, outro diferencial é você saber fazer a gestão da parte estratégica, para poder ajudar mesmo as empresas a incentivar, né, as empresas para que elas consigam fazer boas vendas ou incentivar elas a buscarem mercados que elas não estão explorando, para que elas consigam chegar naquela meta que você propõe ou que você quer que elas cheguem. Então, estrategicamente, você tem que fazer essas análises também e saber aplicar no campo. E, cara, comercial, saber, na verdade, vender seu produto, saber os diferenciais do seu produto. Então, é isso. Conhecimento técnico, conhecimento de gestão estratégico, né? E comercial. O comercial entra muita comunicação. Total, o tempo inteiro. Saber explorar a comunicação ali, pensar nas alavancas corretas também para você falar com o parceiro. Exatamente, comunicação, né? É muito importante também. Às vezes, se você precisar fazer um treinamento, né, para uma revenda sobre os seus produtos, você tem que saber como falar, como você vai abordar. Cara, é muita coisa assim, sabe? Muita coisa envolvida. São muitos desafios, Muitos desafios. E ali sempre, talvez, aí eu tô pensando aqui, deduzindo, mas olhando pro ano anterior, tentando superar ali a meta né? Projetando a meta e tudo mais. Nunca é uma meta igual, é sempre mais e mais e mais. Sempre desafiador. E aí que o mercado se move, né? Exato, meu chefe mesmo fala isso. A gente tá comemorando hoje aqui meta batida, amanhã a gente já começa a buscar nova meta. E tá do zero, da estaca zero. É isso aí. Não dá nem tempo de comemorar. Já tá aí. buscando outra ali e assim vai. Cara, que maneiro. E assim, cara, que jornada incrível. Cara, mais uma pergunta aqui que eu acho que pode ser até um ponto de reflexão. Alguma vez você pensou em desistir? Eu acho que desistir não. Mas você pensa várias vezes quando você tá naquele momento muito chateado com alguma coisa, você não tem grana para poder sair para um lugar, ou você não tem grana para conseguir viajar, ou você não consegue aquela roupa que você queria tanto, aí você começa a falar, cara, tô fazendo a coisa errada. Começa a ter esses momentos de reflexões, né? Então, acho que desistir, eu nunca tive essa vontade de desistir. Nunca tive nada que me falasse, acho que eu vou desistir, acho que não vai dar pra mim e tal. Não. Eu sempre fui muito perseverante, sabe? Muito perseverante. Mas várias vezes você fica balançado pra largar o que é difícil, teoricamente, né? Cara, isso balança a gente muitas vezes. Aqueles momentos ali de frustração, né? Você tem alguma frustração, aí você já começa a pensar... Mas o que você sente que as pessoas não veem sobre essa caminhada, né? O que você acha que... Então, como eu falei agora, né? Cara, diversas vezes eu abri mão de sair pra festa de amigo mesmo, pra aniversários e eventos e, cara, pra estudar. Porque eu tinha que, sei lá, ir pro estágio no dia seguinte, eu tinha que trabalhar.
Estudar, por exemplo, meus amigos estavam curtindo ou jogando futebol e eu tinha que... Aquele horário ali era o horário da minha escola nova, que era escola particular, e eu falava, caramba, acho que é melhor ir pra escola pública mesmo, estudar de manhã e fazer a tarde inteira no futebol, ir pra praia, não sei o que. Não. Cara, tava na escola particular buscando uma coisa melhor pra mim. Quando eu tava ali, eu tinha certeza que eu buscaria e eu conseguiria algo melhor pra mim, me esforçando pra fazer isso. E são coisas que, cara, ninguém nunca vai enxergar. Só quem vive que consegue ter essa dimensão, essa noção, sabe? Do quanta coisa você acha que abre mão com um objetivo por outras, né? Então, cara, tem muita coisa aí de estudo, de trabalho, que eu tive que abrir mão de muita coisa pra poder continuar nesse processo, né? Nessa caminhada aí, nessa correria aí, que são coisas que não adianta nem falar, porque ninguém nunca vai conseguir entender. Só vivendo, né? Só vivendo, cara. E é muito difícil. Mas valeu a pena, vale a pena. Vale mesmo, vale muito. E, cara, é gratificante quando você consegue uma promoção no trabalho, quando você consegue alcançar um objetivo, uma meta no trabalho mesmo. Ou alguém te elogia pelo bom trabalho que você tem feito. E, cara, vem um filme toda vez. Que você fala, caramba, velho. Muito de gratidão, né? Muita gratidão, muita gratidão. E é isso. São coisas que só quem vive, né, consegue enxergar. Agora vamos aqui um pouquinho na ferida aqui. Sem filtro. Qual foi a maior lição que a vida te ensinou na marra? Cara, eu acho que foi aquele momento lá do ensino médio. Que eu falei, quando eu tive a reprovação. E eu falei, cara... Eu tava conversando com meu pai e ele falou pra mim. Eu já tô aqui, já tô velho, já trabalho, já tenho tudo. Você, cara... tudo que tá acontecendo aqui é pra você. Se você estiver perdendo tempo da sua vida, você que tá perdendo, não sou eu. Ou seja, tudo que você tá fazendo aqui hoje, ou o fato de você ter sido reprovado ou algo do tipo, cara, só reflete em você. E, cara, realmente, tudo que eu tava fazendo ali ia voltar pra mim. Então, cara, se eu fizesse uma coisa muito bem, realmente ia voltar o bem, ia voltar a parte boa. Se eu fizesse uma coisa mais ou menos, eu ia ter que esperar o mais ou menos. Se eu fizesse uma coisa muito deixando pra lá, a vida também talvez me deixaria pra lá. Então, cara, eu falei, eu vou dar o meu melhor. Cara, tem que ser o melhor, vou fazer tudo da melhor forma possível. E outra, voltando àquele assunto, a oportunidade. Eu vou aproveitar todas as oportunidades que aparecerem na minha vida, vou agarrar como se fossem únicas. Oportunidade pra mim eu não deixo passar. E acho que daí foi esse choque. Quando eu falei, cara, se eu não fizer isso, eu vou perder tudo que eu tava tentando aqui. Então foi esse momento ali a virada de chave na minha vida, que eu falo que, cara, se não tivesse sido esse momento, acho que... Não sei, a gente nunca sabe, né? Mas, cara, tem um filósofo aí contemporâneo lá do Catete, que ele fala o seguinte: apenas faça, tu pode não ter talento, mas raça é obrigação. E os caras têm umas frases muito boas aí que realmente refletem muito na nossa vida, né? A raça é obrigação, pra gente é isso aí, cara. É isso aí. A gente vive na raça. Luan, estamos chegando nos finalmente, cara. Show, falei pra caramba, né? Não, imagina. O tempo foi corrido mesmo, assim. Cara, obrigado. Eu sei que você tem seus compromissos. Cara, só agradecer. Manda uma mensagem final aí pro público. Redes sociais, eu sei que você tem um profissional agora, se quiser divulgar pra galera aí. O profissional é Luan_Mercury Marine. É o meu perfil profissional, né? LinkedIn, Luan Araújo. Luan Araújo. Cara, fechando aí, eu queria só agradecer mais uma vez por você ter me convidado, ter aberto as suas portas aí pra eu poder contar um pouquinho da minha história, um pouquinho, né? Porque a nossa história, sabe, é gigante. É gigante, é muita coisa. Qualquer dia né, vai que eu me aprimoro no podcast pra fazer a sua também, né? Isso aí. Porque você também tem uma história linda. Cara, é uma história de superação total. A gente cresceu junto, a gente veio basicamente junto do ensino médio, da Rocinha também. A gente cresceu como profissional. Na raça, né? Cara, um torcendo pelo outro e, cara, só gratidão mesmo por tudo aí, pela consideração. Irmão, obrigado por tudo. Eu que agradeço, cara. Sucesso. Tomara que, cara, esse podcast viralize, que seja maravilhoso aí pra sua vida, pra vida da sua família, que você cresça muito, cara, que você merece muito, você busca sempre, né? Então, acho que quem busca merece alcançar, né? Valeu. Vamos junto. Vamos nessa, mano. Obrigadão. É isso aí.